Agora, irmãos, para que alguém possa tratar, curar e se livrar da depressão, é preciso, antes mesmo de iniciar o tratamento, que eu vou passar para vocês aqui, não como psicólogo, mas como pastor, é preciso que você saiba de 3 coisas que são muito importantes, que se você não souber essas 3 coisas, meu irmão, você não vai conseguir ficar curado da depressão e nem ajudar ninguém a ser curado da depressão. E a primeira coisa que você precisa saber, irmão, é que o ser humano que é você, é composto por 3 partes. Paulo diz aí que tem 3 partes ou não? Isso chama-se, num termo técnico, de tricotomia. O homem tripartido. O homem que é composto de espírito, de alma e de corpo. Você precisa entender isso. Se você não souber que você tem 3, se você é composto de 3 partes, não tem como você tratar a sua depressão. A primeira parte que Paulo diz que compõe o homem é o espírito. O que é o espírito, pastor? O espírito, irmão, ele é a intuição, ele é a sede da vida, ele é o local mais íntimo, mais profundo do homem, é o local da comunhão com Deus. Da comunhão com Deus. É o local onde o católico, o espírito, o evangélico, o macumbeiro, o que não tem religião, anseia por coisas espirituais. É lá no espírito dele. Lá no mais profundo, na sede da vida, lá no lugar da intuição, que o homem anseia pelas coisas espirituais. Aí como o homem anseia pelas coisas espirituais, um vão na macumba, outro vão no espiritismo, outro se prostra diante de uma imagem católica, porque lá no espírito ele tem anseio, anelo por coisas espirituais. Lá é a sede da comunhão com Deus. E a alma, irmão, ela é a sede das emoções, ela é a vontade, ela é a mente, onde está o cognitivo, a inteligência, capacidade de raciocínio, a inteligência do homem, a mente do homem, a vontade, as emoções. Isso é a alma. E o corpo é a matéria, é o organismo, é a parte biológica do homem, é o tecido. São as células, moléculas, átomos, tudo que compõe o corpo humano, fígado, rins. Isso é a parte bio do homem. Parte biológica, o homem bios. Então o homem é composto por essas 3 partes. Isso você precisa saber antes de começar a tratar a depressão. E a segunda coisa que você precisa saber para tratar a depressão é que a depressão atinge essas 3 partes. A depressão não atinge só uma parte do homem. Ela atinge as 3 partes. Quer ver? Tem gente que ora, que lê Bíblia, ora, lê Bíblia. Esse cara está com, o espírito dele está bem alimentado. Mas ainda assim ele diz: pastor, eu sou deprimido, eu sou depressivo. Pessoas que oram, que buscam a Deus, que têm sede de Deus, que leem Bíblia, que estudam Bíblia, que buscam a Deus, que vão para os cultos, se envolvem com a Deus, mas são depressivas. Por quê? Porque às vezes ele está tratando só da parte espírito, que a gente conversou outro dia, Lucélio, e está esquecendo que ele tem uma alma e tem um espírito, ou que ele tem uma alma e tem um corpo. Conhece alguém assim? Há muitos no meio do povo de Deus. Eu vou citar um conhecido: Charles Haddon Spurgeon. Já ouviu falar nele? Charles Spurgeon. Aqui você ouve falar um monte de vezes. O príncipe dos pregadores. Um homem que fundou uma faculdade para preparar pastores, pregadores. Um homem a quem Deus revelava os textos mais duros das escrituras. E alguém perguntou: Spurgeon, como é que você consegue interpretar os textos mais obscuros da escritura, os textos mais duros como a pederneira? E Spurgeon disse o quê? Que não há texto duro como a pederneira, que o aço da oração não possa quebrar. Spurgeon era um homem de oração, era um homem de estudo bíblico, mas um homem que vivia em constante depressão. Entendeu? Agora o mistério? Era o capeta, era o demônio? Não. Era possessão? Não tem como. Como é que um crente vai ficar possesso? Em alguns casos pode até haver uma influência externa de Satanás, mas possessão não. Então, é preciso que você saiba que a depressão ela vai atingir essas 3 partes. Olha só, e quando a depressão
ela atinge a parte espiritual, o homem esfria em relação às coisas de Deus, em relação às coisas espirituais. Quando a depressão atinge a alma, os pensamentos vão passar a ter pensamentos ruins, e desânimo, e angústias, e tristezas sem explicação. Atingiu a alma. Quando atinge o corpo, a depressão, porque ela atinge, são aquelas doenças chamadas psicossomáticas. São doenças que atingem a psique do homem e que manifestam-se no seu corpo. Por exemplo, quando a depressão ela atinge o corpo do homem, a pessoa sente fraqueza. Já viu aquela pessoa que não tem força para nada? Aquelas mulheres que não são preguiçosas, mas não tem força para levantar e fazer as coisas de casa. Que não tem força para levantar, para varrer a casa, para fazer o almoço. Faz uma vez, outra não faz, sem força. Então enfraquece. Trazem distúrbios para o organismo da pessoa. Distúrbio sexual, onde em alguns casos a pessoa não quer mais saber de sexo. Era pessoa ativa sexualmente falando, e ela não quer mais saber de sexo. Traz distúrbio do sono, ou a pessoa quer dormir o dia todo, ou ela não consegue dormir. Ou então traz distúrbio também no apetite, ou a pessoa passa o dia comendo e vai engordando cada vez mais, ou a pessoa não sente vontade de comer mais nada e vai emagrecendo cada vez mais. Esses são distúrbios psicossomáticos que atingem o corpo da pessoa, pela depressão. E então, consequentemente, o corpo adoece. O corpo adoece. Então, querida, a terceira coisa que você tem que saber, que se você quer tratar, ficar livre, curar a depressão, primeiro você já sabe, entender que o homem é composto de 3 partes, espírito, alma e corpo. Entender que a depressão ela vai atingir as 3 partes, o espírito, a alma e o corpo. E depois entender que você precisa tratar essas 3 partes. Agora, pastor, como tratar? É preciso tratar as 3 partes? Sim. Como? Então vamos lá, vamos para o tratamento?